Olá pessoal, eu queria trazer para hoje uma meditação bem rapidinha sobre a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, que diz: Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. O que eu queria conversar com vocês hoje era exatamente a essência do que está sendo dito aqui nesse versículo. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Colossos e vê uma igreja contaminada de hábitos e costumes da religiosidade e das tradições daquele povo. Trazendo isso um pouco para o nosso dia a dia, haja visto que essa minha mensagem não é uma mensagem religiosa, é uma mensagem de esclarecimento, para que nós possamos nos conscientizarmos da essência do que está sendo dito aqui para uso no dia a dia da nossa vida, seja pessoas que participam de movimentos ou não. Essa mensagem é de grande valia para nós, principalmente porque na hora que ele fala aqui das tradições do mundo e das tradições dessa religiosidade, a gente precisa entender o que é que ele está dizendo aqui. Trazendo para o nosso presente hoje, a gente observa que a nossa igreja, entre aspas, instituição, ela tem uma preocupação muito grande com assuntos que são voltados para a área da sexualidade, e algumas igrejas também dão uma preocupação muito grande com relação à questão da bebida. Eu particularmente não vejo em Jesus Cristo, é onde eu me baseio, eu não me baseio na Bíblia, vou voltar a repetir o que eu sempre falo, eu me baseio em Cristo. A Bíblia aponta para Ele. Cristo é a chave de entendimento de tudo o que está escrito nela. Para que nós possamos entender o que está escrito nela, é necessário entender o contexto cultural do povo da qual está sendo dito aquele texto e a essência de Jesus. Sem você entender pelo menos essas duas pontas, você pode usar esse texto e fazer dele várias interpretações equivocadas e, enfim, fazer o que você bem entender. Como eu tenho uma missão aqui de trazer o esclarecimento do que está sendo dito neste texto, e eu li ele na versão King James e nas outras versões diz a mesma coisa, ele está dizendo simplesmente o seguinte: que você que está aí me escutando, me ouvindo, não deve se basear naquilo que está sendo dito dentro do ambiente do agrupamento humano do qual você faz parte. Seja um agrupamento humano chamado igreja, seja um agrupamento humano chamado templo, seja um agrupamento humano chamado sinagoga, seja um agrupamento humano chamado terreiro, seja um agrupamento humano chamado qualquer que seja a religião, ou a linha de pensamento, ou a linha de entendimento do relacionamento entre homem e Deus. Eu me baseio todos os meus princípios, todos os meus entendimentos, tudo aquilo que me conduz à vida, a me caminhar em Cristo. Tento fazer desta forma. Sabemos que não conseguimos na totalidade, mas dia a dia vamos caminhando, procurando entendimento. Mas para isso eu preciso entender qual é esse entendimento do Cristo, como diz aqui. O fim do texto diz: tome cuidado, gente. Eu vou trazer para uma linguagem bem popular, uma linguagem brasileira, uma linguagem da nossa região, do nosso século, do nosso tempo, do nosso dia. Eu traduziria dessa forma: olha, vocês tenham cuidado para que vocês não fiquem sendo manipulados, para que vocês não fiquem sendo induzidos, conduzidos, para que vocês não sejam instruídos com entendimentos de filósofos, de teólogos, de pessoas que têm uma nobreza de conhecimento e de pensamento, regido por regras, por cânons, regido por regulamentações que sejam baseadas conforme o que eles entendem, conforme o mundo, conforme a cultura local daquele povo, naquele momento, naquele ambiente, naquela situação, do que deve, do que se não deve, do que é proibido, do que não é, do que existe preconceito ou não. Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ter cuidado de você não estar seguindo a Jesus Cristo conforme o entendimento do cânon de uma instituição, ou você de uma religião, seja ela qual for. Não estou falando aqui nem do próprio cristianismo. Porque eu não vejo, eu não enxergo em nenhum momento na Bíblia Jesus Cristo montando uma organização. Dele partiu um movimento. A partir dele foi pessoas que o seguiam.
e foi criado um movimento. Eram aqueles que seguiam o Cristo. Que depois, através da estratégia de marketing, e eu não vou entrar nesse tema, através de Constantino, 3 séculos depois, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: você vive conforme o que Jesus Cristo, só Ele, da Bíblia, pegue, tire Jesus, olhe para Ele e veja, Jesus Cristo faria isso. É esse entendimento de Cristo. É essa a mensagem que Ele está deixando para mim. Porque a verdadeira religião é cuidar daqueles que precisam de ajuda. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque naquela época eles não tinham quem cuidasse deles. E hoje, você que não está na igreja, você está cuidando do cara que está, dos seus amigos, está cuidando do seu vizinho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, você está cuidando daquelas pessoas que estão precisando de ajuda, ou vocês precisam que elas peçam ajuda a você? Você que está na igreja, você sabe se aquele cara que está do seu lado, do banco, sentado ali, está precisando de alguma coisa, se como é que está a vida dele? Ele está ali por quê? Ele está ali porque é um ambiente gostoso de estar? Ou se ele está ali porque um dia de desespero ele foi lá achando que lá era o único lugar da vida que ele ia arrumar alguém que pudesse ajudar ali? Esse alguém pode ser você também. Então a gente tem que entender que o que Jesus Cristo nos ensina, que a nossa vida ela tem que ser vivida tendo o próximo como prioridade, o próximo como uma pessoa importante. Não o próximo que se pareça comigo, que faça parte do meu meio, que pense como eu penso, que viva como eu vivo, que torça pelo time que eu torço, ou faça parte da congregação que eu faço parte, ou do agrupamento humano, qualquer que seja, que eu mesmo participe. O próximo como qualquer um próximo. Nós temos que ser um rastro de coisas boas. Nós temos que chegar no posto de gasolina, botar gasolina e sair do posto de gasolina tratando bem, dando boa tarde, bom dia, boa noite às pessoas. São pessoas bem educadas. O estresse dos dia a dia de hoje, as pessoas andam desestressadas, andam ansiosas, isso. Mas é o que ele está dizendo aí, para tomar cuidado, de você não ficar presa disso, presa dessa sua necessidade interminável de ganhar dinheiro, de conquistas materiais. Tá certo? Entendendo que prosperidade hoje é quando você consegue adquirir algum bem. Prosperidade é poder viver um dia atrás do outro, e nesse dia, nessa caminhada, eu ir crescendo em Cristo, mas não como um pastor, como um líder religioso, como um cara que tem a mente de Paulo, não, como um cara que vive em paz com o mundo, satisfeito com o que tem, dando graças a Deus de não ter nada, e o nada que ele não tem já é o suficiente para que ele possa viver. É isso que Jesus Cristo nos ensina. E que o mundo, as vãs filosofias, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, a tradição dos homens é que o homem tem que ter sucesso, o homem tem que ser conquistador, o homem tem que ser isso e aquilo. E que Paulo, exatamente nesse texto, está alertando a todos nós, a mim, a você, para que nós tenhamos cuidado em saber quem é o nosso Senhor. Mas o Senhor não é nosso dono, é aquele a quem nós nos inspiramos, é aquele a quem no qual nos ensina, aquele que é o nosso mestre, aquele que nos diz, olha, caminha desse jeito. Eu não estou mandando você parar de lutar, parar de trabalhar, parar de conquistar, pegar seus sonhos e colocar do lado, e enfim, isso. Não é essa a mensagem que eu quero deixar com você. A mensagem que eu quero deixar com você hoje aqui é simplesmente a mensagem de que qual é a essência, qual é o princípio, o que é que te conduz, o que é que te leva. Tu estás vivendo baseado em que princípio? É um princípio institucional, é o princípio do cânon daquela instituição, daquela religião, é o princípio daquele agrupamento humano, são regras e valores daquela sociedade ou de Cristo? E de Cristo nós só podemos conhecer através dos evangelhos. De Cristo nós só podemos conhecer através do entendimento de como Paulo interpretou nas cartas que ele fez, tal qual essa carta que ele está fazendo aqui para os Colossenses. Se eu não entender aquele contexto do qual ele está falando, se eu não entender a essência da paz que Jesus nos deixa, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Não é o que falam dele, nem como falam dele, que é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Busque a Jesus Cristo em primeiro lugar. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque essa consciência, esse entendimento. Porque se você não tiver a consciência de o que é Jesus Cristo, você não vai entender a mensagem do Evangelho e a mensagem da cruz. Que Deus te abençoe, que Deus te dê luz, abertura, sabedoria, conhecimento, força, coragem, para que caminhar nesse sentido, nesse entendimento. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho uma resposta a todas as perguntas, mas com certeza Jesus, que é o meu Senhor e Salvador, tem. E aí eu vou caminhando, vivendo uma vida normal, podendo sair, podendo tomar minha cervejinha, sem exagerar em nada, porque todos os exageros de nossas vidas nos matam aos poucos. Se eu como demais, eu vou ficar gordo, vou ficar diabético, vou ficar hipertenso, vou ficar com problema de um monte de coisas. Então que essa consciência, esse entendimento seja o de Cristo e não o de qualquer agrupamento que você faça parte.
Fica na paz de Deus. Deus te abençoe.